Pestalozzi. Vou iniciar fazendo minha audiodescrição, né? Tenho cabelos claros, a pele clara, estou usando um óculos com uma armação rosa claro, né? Estou usando batom vermelho, uma blusa vermelha com bolas brancas, né? E estou aqui numa das salas da Associação Pestalozzi, né? Com um fundo, a parede com fundo branco e cinza, e tem um quadro de avisos branco com contorno amarelo. Eu quero cumprimentar os meus colegas de federação nacional, integrantes do Movimento Nacional Pestalozziano de Autodefensores, né, que compõem o Conselho Nacional de Autodefensores, Ismael Tino e Carlos Henrique. Quero cumprimentar a Margarete, né, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, por ter aceitado o convite, né, de a gente discutir essa temática tão preciosa para nós. Quero cumprimentar você, Solange, né, pela sua disponibilidade, por incluir na sua agenda essa roda de conversa que vai trazer luz, né? Eu acho que vem evidenciar, né, ainda mais a importância, né, das pessoas com deficiência ocuparem os seus espaços, o espaço que é delas, né, é para elas, né, é por elas, e nós do Movimento Pestalozziano estamos mostrando o quanto é importante trabalhar com elas. Tá? Então, eu quero passar agora para o Ismael, né, para os cumprimentos, né, e depois, na sequência, a gente passa para a Margarete, para o Carlos Henrique e para a Solange. Passo para você, Ismael. Olá, boa tarde. Meu nome é Ismael Tino Tavaloni. Eu falo aqui da Associação Pestalozzi aqui da UANA, Mato Grosso do Sul. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou moreno, pele clara, né? Tenho 1,30 m, né, de altura, se não me engano. E estou usando um terno preto. Abaixo do terno tem uma camisa do Movimento de Autodefensores, que aconteceu aí em Brasília, né? E aqui atrás, ao fundo, eu estou numa sala aqui, né? E aqui ao fundo tem a parede branca, né? Então, seja bem-vindo aí a todos e todas, né? A nossa presidente Margarete, né? Obrigado pelo acompanhamento aí, presidente, a nossa conselheira amiga e conselheira Solange Bueno, ao meu amigo Carlos Henrique, a dona Esther, nossa presidente da Associação Pestalozzi de todo o Brasil, né, o senhor Tibane, e todos os internautas que estão nos assistindo aí. Seja bem-vindo. Obrigada, Ismael. Né? Foi muito bem, viu? Só a altura que eu acho que você está maior um pouquinho, né? Se eu não me engano, aí quase que 1,80 m. Tá por aí, tá? Tá ótimo, muito bem. Então, vamos dar, na sequência, cumprimentar os internautas, né? O Tibanes que tinha 12 pessoas acompanhando, acredito que agora já tenhamos mais, né? E passa agora para a presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, para os seus cumprimentos. É com você, Margarete. Então, boa tarde aí a todos e a todas. Fazendo minha autodescrição, eu sou Margarete, assistente social da Prefeitura do Rio de Janeiro. Sou uma mulher de pele clara, estou com o cabelo escovado, ele é louro porque ele está de mecha, pintado, não é natural. Estou usando óculos preto, brinco preto, estou com uma blusa verde. Atrás de mim, estou aqui na sala do próprio Conselho Nacional de Assistência Social.
Quero aqui cumprimentar meus companheiros, colegas de Conselho Nacional, Ismael Tino, que fez o convite, e que, em nome do CNAS, a gente já agradece e parabeniza a FENAPestalozzi pelo trabalho importante que vocês estão fazendo. Em nome da Esté, a gente cumprimenta a toda a equipe técnica da Pestalozzi, né? Muito importante. A gente tem o Ismael aqui como conselheiro nacional, é aquilo que a gente sempre fala, né? Nada para eles, e sim com eles, né? A política tem que ser feita com eles. Quero cumprimentar minha companheira de guerra, de luta combativa, guerreira, Solange Bueno, como muito bem representa aqui os usuários também nesse espaço do controle social. Solange é uma grande representante do Fórum dos Usuários e Usuárias do SUAS. E cumprimentar aqui o Carlos Henrique, né, que também é do movimento dos autodefensores, que está aqui conosco para essa conversa. Também o Ricardo Tibães, né, que já esteve aqui conosco, que faz aí a comunicação, e todos que nos assistem pelo YouTube na rede da FENAPestalozzi. Que a gente tenha uma tarde proveitosa nessa rede de conversa. Um abraço. Um abraço, Margarete. Obrigada a você e a cada um dos conselheiros, né, do Conselho Nacional de Assistência Social. Já estamos com 18 internautas nos acompanhando. Um abraço carinhoso em cada um de vocês. E passo agora o nosso amigo Carlos Henrique, que é conselheiro, né, suplente no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, aí representando a FENAPestalozzi e o MONPAD. Carlos Henrique, para você, agora, esse momento, para os seus cumprimentos. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, falar que é um prazer estar aqui juntamente com vocês, meus amigos. Me chamo Carlos Henrique Viana, sou de Catalão, Goiás. Vou estar fazendo agora minha audiodescrição. Sou um cara moreno, né, uso um óculos, né, para tentar enxergar um pouco melhor. Estou usando um terno preto, né? Abaixo dele estou usando a camiseta no movimento de autodefensores. Estou na sala de aula, né? Aqui na minha associação Pestalozzi de Catalão. E para mim é um prazer estar aqui com vocês nessa roda de conversa. Mando um grande abraço para todos os meus amigos, né, que estão comigo aqui nessa live, os meus amigos que estão aí nos assistindo. E se Deus quiser, vai ser uma live muito proveitosa, de muito aprendizado e de uma conversa muito produtiva para nós todos e para as pessoas com deficiência. Muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, obrigada, Carlos Henrique. E vamos passar agora para a conselheira Solange Bueno. Boa tarde a todas e todos. Gostaria, né, de agradecer nesse momento pelo convite, bem importante, relevante, para a nossa presença nessa roda de conversa. Sou uma mulher com deficiência visual, de baixa estatura, rosto arredondado, cabelos curtos, estou usando um óculos escuro, pele clara, estou no município de Palhoça, na minha residência, Santa Catarina. Atrás de mim tem uma parede branca. Cumprimentar os internautas e agradecer, né, ao nosso companheiro, conselheiro Ismael, pela o convite e pela o entusiasmo, né, na organização dessa roda de conversa, né? E o Carlos Henrique, né? A você, Esther, a comunicação, por estarem nos apoiando, a nossa grande amiga e companheira, presidente Margarete, né? Que sempre está aí
na bancada dos usuários, né? É um prazer estar fazendo esse diálogo com ela, com vocês, né? Todos conselheiros aí, militantes na defesa, né, dos direitos dos usuários, dos trabalhadores, das organizações. Eu sou integrante do Fórum Estadual dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social, FEUSUA, Santa Catarina, sou coordenadora adjunta, sou integrante do Fórum Nacional dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social, onde este fórum tem uma cadeira no Conselho Nacional, onde eu sou a representante dos usuários do Sistema Único de Assistência Social no Conselho Nacional. Tá? Então, estou aqui à disposição de vocês. Obrigada, Solange. Feitas as apresentações, agradecendo a toda a equipe da Fena Pestalozzi que está aí dando suporte, a equipe de comunicação em Marte. Nós vamos iniciar agora com o tema, né? Assistência social, os impactos da participação ativa dos usuários na construção de políticas públicas. Então, nada melhor para a gente começar com a fala da nossa presidente aí do Conselho Nacional de Assistência Social e, na sequência, ouvindo os representantes aí dos usuários, né, o Ismael e a Solange, e Carlos Henrique também, né, enquanto conselheira aí do CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Solange, daqui a pouquinho nós retomamos com você e passa agora a palavra para a conselheira Margarete. Obrigada, Esther. Na verdade, eu deveria ser a última, né? Porque seria bom que os usuários falassem primeiro, já que é a participação ativa deles, mas vamos lá. Vamos, então vamos fazer esse exercício, Margarete? É melhor, né? Porque então vamos. O protagonismo é deles, né? Isso. Eu deveria ser a última. Ismael e Carlos Henrique, então vamos passar para Solange, né? Dar a vez para ela, nossa convidada, usuária, né? Então, com você, Solange. Logo eu, a primeira, né? Ah, Margarete! Bom, esse tema, né, é um tema muito, muito caro, muito rico para nós, principalmente que estamos no Conselho Nacional. O Ismael sabe disso, que a gente tem feito, nós estamos em 6 conselheiros nacionais representando o segmento de usuários. Temos o Movimento da População de Rua, com o conselheiro Anderson, temos a conselheira Judite, que é do movimento das pessoas atingidas por barragem, temos a conselheira Bruna, que é uma organização que luta pela renda básica, e o conselheiro Ismael, né? Então, esse é um grande desafio para nós, tanto que a gente fez um trabalho agora recentemente, trabalhando a resolução, né? Nós temos uma resolução 11, que é ela que normatiza a participação dos usuários, né, dentro dos conselhos. Ela dá orientação, ela diz quem é e quais os seus direitos e como se dará essa participação, né? Então, essa resolução, até o momento, ela foi revogada, ela foi discutida em grupo de estudo, onde a gente fez essa frente para trazer elementos que viabilizasse com maior intensidade, com maior qualidade, a representação dos usuários dentro do controle social dos municípios, dos estados, nacionalmente,
dentro do Sistema Único de Assistência Social. Então, essa nova resolução, ela tem um caráter, né, de melhorar, explicar melhor, qualificar melhor, dando um amparo para que as organizações, os conselhos possam se organizar e participar do controle social. Eu acho que o maior desafio, né, do usuário é o seu reconhecimento dentro da política de assistência social. Por quê? Porque nós vamos iniciar essa grande dificuldade nas nossas origens, que é no território, é no município. Lá está a maior dificuldade de nós encontrarmos usuários que sejam um coletivo de usuário, um coletivo de bolsa, família, um coletivo de benefício de prestação continuada, ou a própria organização, né, como vocês já têm, né, que nem o segmento da pessoa com deficiência, como nós, pessoas com deficiência visual, a gente já tem essas organizações mais a nível estadual, né? Às vezes, e esses coletivos, a nível municipal, é bem difícil nós encontrarmos esse desafio, encontrarmos esse usuário para ele poder adentrar nos espaços na defesa e garantia de direito. Outra questão, porque quando a gente fala em usuário, a gente já sabe quem é esse usuário. Esse usuário é uma pessoa que, basicamente, às vezes está desempregado, está sobre questões familiares, né? Tem problemas sérios para chegar e poder participar. Então, primeiro ele precisa se garantir, né, nas nossas necessidades básicas e depois chegar à questão de poder fazer participação no espaço coletivo. Nós temos trazido essa dificuldade, né, porque a gente está organizando, através do Fórum Nacional e Estadual, os municípios, porque a partir do momento que a pessoa acessa um benefício, ele é um cidadão de direito, né? Então, ele pode dizer, não, isso aqui está certo, isso aqui está bom para mim, isso aqui não está, mas de que forma ele vai fazer isso? Normalmente seria, às vezes, numa ouvidoria, né, fazendo uma crítica ao funcionário, mas eu acho que a questão é maior, porque como o serviço é para nós, eu acho que é importante esse diálogo, né, com as outras partes, que é o trabalhador, com o gestor, e aí, através de organizações representativas, a gente consegue fazer, ter mais força, mais união, de chegar e dizer assim, nós precisávamos que, em vez de carregar uma cesta básica de alimento nas costas, nós tivéssemos um cartão alimentação, né? Aí, ou eu preciso de um auxílio natalidade, é gestante, por que que tem que ser um enxoval? Por que que não pode ser optativo, né? Então, são questões que, se nós tivermos a participação de quem usa o serviço, né, vamos passar pelos benefícios eventual, né? Hoje, tem outros benefícios que não é discutido ainda, né, a forma de alcance. Então, por isso é um grande desafio, né, para a gente poder organizar e para o usuário participar da assistência social. Eu acho muito importante a nossa articulação com os trabalhadores, o entendimento dos gestores, por isso é muito importante a normatização. E é isso que entra o Conselho Nacional. Quando ele normatiza um documento, que nem uma resolução, que dá parâmetros, a gente tem mais segurança, tem mais condições de fazer essa luta na nossa base, no nosso território. Porque não adianta eu estar a nível nacional fazendo uma discussão se quem está no município não é alcançado, né? Então, eu começo com esse desafio, né, que é para nós ainda,
e eu acho que vocês deram um grande passo, né, com os autodefensores, né, aproveitando a potencialidade deles, né, nesse sentido de estar nos conselhos. É aquela história, somos nós que precisamos dizer como é, trazer as nossas necessidades dentro dos espaços, e principalmente quando uma política é pensada, né, e organizada para atender todos os segmentos, todos, né? Idosos, todos, não tem. O grande assistência social é o grande guarda-chuva. Todos nós temos que ser acolhidos pela essa política de assistência social. Depois nós vamos fazer essa articulação. Eu inicio assim, eu estou iniciando, me desculpe, é que tu não, Esther, não me deu tempo, e aí não sei se me alonguei. Obrigada. Tá ótimo, Solange. É isso aí. Né? Antes de passar para o conselheiro Ismael, né, eu quero mandar um abraço para o autodefensor Marcelo Siqueira, né, que está acompanhando, também autodefensor agora por Minas Gerais, Silas Guimarães, o Marcelo é da Pestalozzi de Brasília, né, o Raimundo Eberson, que é também autodefensor nacional, está acompanhando diretamente de Manicoré, no Amazonas, né, o Sullivan, que também é autodefensor e da associação, está lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né, da Pestalozzi lá de Campo Grande. Um abraço para a Daniela e para a Adriana da Associação Pestalozzi de Brasília, né, e as nossas diretoras, né, minhas colegas de diretoria da FENA Pestalozzi, Luciana Siqueira e a nossa queridíssima Edna Alegro, né, que está aí nos acompanhando, também conselheira do Conselho Nacional de Assistência Social, né, representando a FENA Pestalozzi, né, nesse importante espaço. Ismael, parece que o Ismael caiu? Ismael caiu, a gente está reativando a conexão dele. Ah, tá. Não, então, Carlos Henrique, né, Carlos? Você faz uso da palavra até o Ismael retomar, tá? Bem-vindo, viu, Carlos Henrique? Obrigado, dona Esther. Novamente, boa tarde. Prazer inenarrável para mim estar aqui com vocês, né? Escutando a nossa cara amiga, me vem aqui a cabeça, né? Como foi falado, eu sou autodefensor nacional, membro conselheiro do Centro-Oeste, e hoje eu estou no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o CONAD. Recebi essa grata surpresa e essa felicidade, esse convite, né, pela Fena Pestalozzi, né, a dona Esther Pacheco e o Marco Castilho, né, era o vice-presidente, me fez esse convite para estar juntamente com ele lá, né, na mesa. Ele entrou como conselheiro titular e eu entrei na suplência. E para mim foi uma surpresa, né, porque eu nunca imaginei estar no Conselho Nacional, né? Quando eu me candidatei a ser o autodefensor, eu pensei que seria só no movimento pestalozziano. Recebi esse convite com muito amor e carinho. Estou no meu segundo mandato, estive com a dona Esther Pacheco também, né? Ela esteve como conselheira também há pouco tempo, e agora eu estou com o Jonas, que é autodefensor nacional. E para nós, autodefensores, pessoas com deficiência, estar nessas cadeiras, né, e é o nosso local de fala, para mim é uma honra. É nada melhor de estar no seu local de fala. E nada melhor de você estar lá, no centro, que é o nacional, né? O nacional é o centro, não que comanda tudo, né? É nacional, municipal e nacional, estado e município, né? São os três, mas o nacional que comanda. Então, eu estar ali, para mim, estar lutando pelos direitos das pessoas com deficiência é uma honra, mas também uma responsabilidade muito grande, e eu venho
nesse terceiro mandato que eu estou como conselheiro, como CONAD, na suplência, eu venho tentando fazer o meu melhor, né? Tentando estar presente nas reuniões, né? Tentando aprender, absorver tudo que é falado, né? Tem muitas coisas que eu ainda não consigo ainda absorver, né? Tem muita lei, tem muitas coisas, mas tento dar o meu melhor, né? Para tentar melhorar a vida das pessoas com deficiência lá lá na ponta, né? Lá na ponta, no começo, sim. Aqui no meio, muitas coisas já estão estabelecidas, mas tem muitas coisas que as pessoas que moram no interior, tem muitas coisas que devem ser melhoradas. Então, quando eu vou, né, nas reuniões, eu tento, no meu local de fala, eu tento expressar o que eu sinto, o que eu acho que deve ser melhorado, e as leis que já têm, eu tento passar com os meus amigos conselheiros, né, uma forma para a gente tentar melhorar as leis que já tem. E nem tem a lei da LBI, né? A LBI também já está aí, né? Mas eu penso que temos que mudar algumas coisas, né? E na última reunião eu fui, não me prolongando muito, eu fui na última reunião do CONAD e uma cara amiga minha, agora eu não vou me lembrar o nome, ela veio trazer como pauta de reunião e lá na cidade dela, em São Paulo, tinha um menino que era autista, né? E ele vivia com a irmã. Aí a irmã estava sofrendo com ele e estava com uma dor terrível né? Uma dor terrível. Aí levou no hospital, aí falou, o médico falou que aqui não era o local dele. Pediu para a irmã levar para outro local. Aí levou no outro hospital, falou, não, aqui também não é, aqui nós não atendemos ele também. Levou no terceiro. Aí a mesma coisa, aqui também não é o local dele. Aí a irmã dele falou, mas não que é o local dele. Nós já fez em 3 hospitais. Ele está sofrendo com dor de dente, já está batendo a cabeça até na parede. Ele é uma pessoa que é autista, tem um aspecto autista. Aí, nós pagamos um imposto. Aí eu peguei um local de fala, né, pedi para me falar, falei, gente, essa irmã dela, por um ponto, ela está errada. Ela foi no primeiro hospital. No primeiro hospital, o médico tinha que atender ele. Aqui, nós somos pessoas com deficiência, somos seres humanos. Então, a gente pode estar onde a gente quiser estar. A gente tem direito a tudo. E a saúde, nós também temos esse direito. O médico foi um preconceituoso. Ela tinha que acionar a polícia. Então, meus amigos, tem muita coisa que tem que ser resolvida, né? Temos muitas pessoas com deficiência, que é articulado e sabe falar sobre os seus direitos, mas aquela pessoa que não sabe os seus direitos, aquela família também que, na maioria das famílias, né, as famílias também não conhecem os seus próprios direitos, então fica à mercê da sociedade. Ah, aqui não é seu local, aqui não é, aqui você não pode entrar, aqui você não tem capacidade. Então, lá no CONAD, eu estou lutando, juntamente com meu amigo Jonas, e meus amigos também, né, no conselho, estou lutando por esses direitos, e meus amigos que estão nos assistindo, prometo a todos vocês lutar pelos nossos direitos. Direito como pessoas, como seres humanos. E a gente, como seres humanos, a gente pode estar aonde a gente quiser estar. Enquanto eu estiver lá no CONAD, enquanto eu estiver como alto defensor nacional, prometo a todos que lutarei pelos nossos direitos. Enquanto eu estiver nesse local de fala, ninguém vai desmerecer a pessoa com deficiência. Muito obrigado e nada sobre nós sem nós. Obrigado a todos.
Muito bem, Carlos Henrique, é isso aí, né? Esse empoderamento, né? Essa diferença que nós queremos, né? Tá levando, né? Para que as pessoas tenham seus direitos, né? Preservados, né? E que cada dia mais possamos estar de mãos dadas, né? Para abrir espaços. E aí vamos aproveitar e vamos agradecer a participação da Thaís Medeiros e da Patrícia, as duas da Associação Pessalós de Canoas, a Nilza, agradecer também a Jamie, lá da Associação Pessalós de Coari, no Amazonas, agradecer também a Tavane, que é da Associação Pessalós de Bela Vista de Goiás, né, que está nos acompanhando, e a você, internauta, né, que entrou agora, né, para acompanhar essa roda de conversa, nossos agradecimentos, e vamos ouvir agora ele, que também é autodefensor nacional, e hoje está lá no Conselho Nacional de Assistência Social, representando o MONPAD, Movimento Nacional Pessalosiano de Autodefensores. Com você, meu amigo Ismael. Mais uma vez agradecemos aí a todos os internautas que estão nos acompanhando, né? Como a nossa amiga companheira aí, né? Está nessa luta aí, como usuário, como a pessoa com deficiência também, deficiência visual, a nossa conselheira amiga Solange Bueno. E eu venho aqui, né, fazer uma cumprimentação, né, nas falas dela, que é uma fala assim que a gente fica admirado, né? Tanto é que lá no conselho, quando tem a plenária, eu fico admirado com a fala dela e com a fala do nosso amigo conselheiro Anderson Lopes Miranda, né? É uma fala assim que eles lutam pela pessoa com deficiência, pela pessoa em situação de rua, né? A nossa amiga também conselheira Bruna, nossa amiga também conselheira Judite, né? Que a gente fica até impressionado com a fala deles, né? O nosso amigo conselheiro Rafael também, Rafael Machado, que é uma pessoa transluminária, né? É uma pessoa assim que é um conselheiro que eu falo para ele, eu admiro você muito, meu amigo, né? Porque ele é uma pessoa, né? Ele não tem como diz me disse, não. Ele é aquela pessoa e pronto, acabou, né? Então eu falo para vocês assim, né? Que eu fico muito admirado, viu, Dante? Por me ter esse caminho, né, de participar do Conselho Nacional de Assistência Social aí no CNAS. Então, a gente estava trabalhando nessa Revolução 11, Resolu- Resolu- Resolução 11, né? E, assim, me trouxe muitas lembranças, né? Que eu fiquei até meio... Na hora que eu fiquei... Na hora que eu comecei a ler, eu fiquei até emocionado, né? Porque muitas coisas ali, né, foi mudada, né? Então, eu acho que a gente precisa valorizar a pessoa com deficiência dentro dos locais, né, que é hábito, né, a participação dos usuários. Então, eu fico agradecido mesmo, né, pela essa participação aí com a nossa amiga conselheira Solange Bueno, né? Então, eu falo para ela direto, né? Se não fosse vocês, né, estar aqui
me ajudando, me dando conselho, me mostrando o significado que é ser um usuário, né, que faz parte do Conselho Nacional de Assistência Social, eu acho que a gente não chegaria a lugar nenhum, né? Então, eu acho que, como usuário, como defensor nacional da pena pestalozzi, eu fico grato mesmo, né? E aí a nossa amiga conselheira Dona Edna, que é a nossa presidente lá de Canoas, né, que está nos acompanhando aí na live, né? Então, assim, eu fico grande agradecido mesmo pela essa oportunidade que me deram, tá bom? E estamos aí nessa caminhada, né? E como diz nosso amigo conselheiro autodefensor Carlos Henrique, nada sobre nós sem nós. Obrigado. É isso, Ismael. Ismael, nós somos suspeitos até para falar, porque nós acreditamos tanto em vocês e vocês têm superado cada dia, né, as expectativas. E o que nós queremos é que cada vez mais, né, os espaços, né, tanto na vaga de usuários quanto das instituições sejam ocupados, né, por vocês, né, no caso da Rede Pestalozzi no Brasil, seja ocupado por vocês, autodefensores, né, os atendidos, os nossos usuários, né, porque é como vocês dizem mesmo, né, nada melhor do que para falar, né, eu falo que fica até mais fácil para a gente fazer a gestão, né, quando o próprio usuário, né, ele diz o que está precisando, né, como se abrisse, né, as portas para a gente estar trabalhando e ter uma chance de acerto ainda maior, né? Então, esse espaço é de vocês, vocês estão trabalhando, fazendo o melhor possível de vocês, isso nós temos certeza, e cada dia, né, que a gente conversa com um da Fena Pestalozzi, de outras organizações, a gente tem a convicção de que a decisão de vocês de estarem participando, né, desses espaços, da gestão das associações Pestalozzi, né, contribuindo na administração, tanto da Fena Pestalozzi, compondo o Conselho Nacional de Autodefensores, quanto das federações estaduais, também compondo os conselhos estaduais, e das associações Pestalozzi em âmbito municipal, participando do Conselho Municipal de Autodefensores, é assim que a gente vai ganhando pernas, né, e acertando um pouco mais, né? E vamos ouvir ela agora, né, que é a nossa presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, né, Margarete, que, em diálogo com você desde o início, topou de pronto, né, topou participar dessa roda de conversa. Margarete, mais uma vez, em nome da Fena Pestalozzi, em nome do Movimento de Autodefensores, o nosso agradecimento. Sei da sua correria, né, mas tirou esse tempinho para a gente discutir, para a gente motivar os autodefensores, aos participantes dessa roda de conversa, de que esse espaço deve ser ocupado, né, por eles, né? E, então, é com você. Obrigado, gente. Olha só peço desculpa que eu tive que sair, porque o FONASES está reunido ali e eles pediram para eu ir lá falar sobre a conferência. Então, larguei vocês aqui, corri lá, falei e voltei aqui correndo, tá? Meu perdão. Assim, primeiro, agradecer esse convite, né, em nome do CNAS, um tema que é muito importante, assistência social, os impactos da participação ativa dos usuários na construção das políticas públicas. O que é importante? Que a participação dos usuários, que é por demais importante, aí, conselheira Solange Bueno, conselheiro Ismael,
Eu assinei hoje, acabei de falar ali no Fonaceias, assinei hoje, já voltou da Conjur a Resolução 11, assinei hoje, deve estar sendo publicada amanhã, né? E aí vocês já têm aí os usuários, já estão aí, né, com a resolução aí 11 deles aprovada. Isso é importante, que começa a demarcar, né, a posição de quem são os usuários, né, que eles são os protagonistas dessa política. Acabei de falar agora ali com os secretários que as conferências precisam trazer o protagonismo. Tem gestor que fala, no meu município não tem usuário. Se não tem usuário, não tem SUAS, não tem política de assistência social, tem que ter usuário, né? Então, precisa desse compromisso, dessa busca ativa, de, inclusive, trazê-los para a Conferência Nacional, trazê-los para o controle social. Porque é aquilo que a gente fala, né? Nada para eles sem eles. É eles que sabem o que é melhor para eles, né? Então, e assistência social na perspectiva de uma política pública, né? Não a gente quebrar esse paradigma do assistencialismo, da benevolência, da caridade, da filantropia. E, às vezes, o próprio usuário ele chega para nós técnicos, obrigado, porque você tem que pedir obrigado, não. Sabe que aquilo ali é um direito, né? E cabe a nós, enquanto técnico, mostrar para os usuários isso, né? Ele não tem que agradecer, porque quando ele agradece, ele olha a política social na perspectiva, né, do favor, da caridade, né, da moça boazinha, bondosa. Não é. Nós estamos falando de políticas públicas, dever do Estado e direito do cidadão. Então, é o usuário na condição de cidadão. Então, por isso que a construção dessa política pública, a ouvir a voz daqueles que são os beneficiários dessa política, é de fundamental importância. Seja aqui na assistência, seja na educação, seja na saúde, seja qualquer política pública, é importante a participação efetiva e ativa dos usuários. E outra questão também que eu trago como fundamental é a relação estratégica entre usuário e trabalhador, né? Nós não estamos em campos opostos. Eu vejo, às vezes, muitas das vezes, né, Solange, às vezes em conferência, alguns movimentos, a briga entre usuário e trabalhadores. A gente sabe que tem trabalhadores descomprometidos. Sabemos, eu sou trabalhadora e sei, né? Mas também sabemos que tem usuários, às vezes, que não conseguem entender o limite que vai de um trabalhador, né? Ele não é o gestor, ele é o técnico que está na ponta. Então, nem tudo dá para ele fazer, por mais que ele queira fazer. E aí ele coloca a culpa em cima a culpabilização, né, em cima do trabalhador. Então, no momento que nós estivermos essa relação estratégica, né, entre trabalhadores, usuários, seja trabalhadores do campo público, privado, como são vocês, trabalhadores da Fenapestalose, com esse trabalho importante que vocês estão fazendo, os técnicos com os autodefensores, é dessa relação que a gente precisa para reconstruir, né, o nosso Estado brasileiro, para construir e consolidar a política pública. Então, trazer os usuários para esse debate é muito importante. Nós vamos querer ver todos, né, nas conferências municipais, nas conferências estaduais, na Conferência Nacional. O Ismael chegou aqui quietinho, caladinho, pedia até para falar, agora ele já está todo, né? Já está assim, uma outra perspectiva, porque aí você vê destaque, crescimento. ele pede até... Ele chega a pedir já destaque, já está pedindo destaque. Para quem chegou aqui pedindo licença para falar, já está pedindo destaque no plenário, é sinal que já deu um grande salto qualitativo, né? Então, isso é muito importante quando a gente percebe o crescimento e é a gente acreditar no ser humano, acreditar que é possível, eles podem, eles conseguem, né? E não aquilo de ficar tutelando os usuários,
como algumas entidades, ela, em vez de ela se candidata, ela, em vez de enviar um candidato, né, do próprio usuário, ela coloca o técnico, para o técnico falar por ele. Isso é tutelamento, né? Isso não pode acontecer. Nem que a gente comece a falar errado, não tem problema, que a gente falava para o Ismael no início, né? Errando. Daqui a pouco a gente aprende. Como a gente costuma dizer na nossa linguagem no SUAS, daqui a pouco a gente fica todo mundo matriculado, né? E agora você só consegue transcender quando te permitem participar. Por isso que o processo de participação ativo, propositivo, é importante, né? E ter a segurança daqueles que estão à sua volta para lhe fazer enquanto que você perceba e que você se sinta enquanto um cidadão de direitos, né? Então, quando você se sente como cidadão de direitos, que você está correndo atrás dos teus direitos, que você não está numa luta individual, que a sua luta é numa perspectiva coletiva, isso é de fundamental importância, né? Então, assim, eu penso que essa roda de conversa, né, foi assim muito importante que a Fena Pestalozzi traz aqui, empodera os usuários, né? Empodera aqueles que utilizam dos serviços da Fena Pestalozzi e vocês conseguem trazê-los na perspectiva de cidadão de direitos, né? Eu sempre digo que quando a gente entra numa porta do controle social, quando nós saímos, nós já somos outras pessoas, né? Nós ganhamos mentes e corações, e mentes e corações nos ganham. E a gente sai diferente. A gente sai diferente porque a gente começa a se abrir e aprender com o diferente, né? Então, a gente começa a trocar nossas verdades. E é assim que a gente constrói, né? E é assim que o Estado brasileiro precisa ser reconstruído, as políticas públicas precisam voltar a estar de interesse da população, que junto a gente possa lutar por orçamento, porque sem orçamento não se faz política pública, sem orçamento não se paga trabalhador aquilo que eles merecem receber para executar a política, sem orçamento a gente não garante um serviço de qualidade para os nossos usuários. Então, é o fio da meada, né? É um processo de participação e que se garanta a participação dos usuários. A gente tem dito, por exemplo, o que adianta você falar tanto em participação, a participação é importante, mas de que forma participar ativamente? Quando, às vezes, você faz reunião durante a semana, no horário de manhã, e o usuário tem que trabalhar. Que participação é essa? Né? Porque nós não recebemos salário. É um trabalho, né, de militância. Então, você tem que saber que tipo de participação você quer dos usuários. Por exemplo, lá no meu município, você faz segunda-feira de manhã. Como é que você vai tirar um usuário segunda-feira, às 9 horas da manhã? Como é que ele trabalha? Como é que uma pessoa beneficiária do Bolsa Família não vai trabalhar numa casa de família, porque ela tem que participar de uma reunião de conselho municipal, né? Mas aí os técnicos não querem fazer fora do seu horário. Aí o gestor também não quer. E aí você fala que você quer participação dos usuários. Então, nós temos muito que romper paradigmas, romper preconceitos, porque eu sempre digo, o trabalhador faz as reuniões no horário de trabalho dele, o gestor é na hora de trabalho dele, e o usuário, em que horário? Em que horário que ele desenvolve a militância dele? Ninguém respeita o horário de trabalho dele ou dela, né? Ele tem que vender numa feira, é o ganha-pão dele. Não, mas ele tem que estar na reunião do Conselho Municipal. Ora, né? Então, discutir a participação é a gente conseguir desvendar, né, e desmascarar algumas posições que nós temos, né, enquanto um segmento da sociedade que, querendo ou não, entre parênteses, né, é um privilégio, alguns têm seus empregos e outros não, mas você
tem como se deslocar aí, mas se você realmente quer fazer uma política com eles, nós precisamos primeiro saber aonde eles estão, em que horário eles podem estar conosco. É isso. Um beijo. Disposta aí a dialogar com vocês. É isso aí. Geralmente começa de mansinho e quando a gente dá o espaço que é deles, né, eles vão nos surpreendendo, né, e aí fica muito mais fácil da gente trabalhar, né, Margarete? Ouvindo, né, a chance de acertar é muito maior. E olha que gostoso, né, essa roda de conversa nossa, né, e a gente já está aí caminhando para as considerações finais, e aí nós vamos naquela ordem, né, Solange primeiro, né, Solange, para as suas considerações já finais, e em nome da Fena Pestalozzi, agradecendo a sua participação. Com você, Solange. Olha, eu como militante, né, e pessoa com deficiência, essa convivência com o Ismael lá no Conselho Nacional, com outras pessoas com deficiência, para mim sempre é rica, porque a gente se sente os pares da gente, né? A gente está no nosso grupo, né, com as diferenças, mas a gente cresce, né? E assim, eu fiquei pensando na hora dos conselheiros, eu dizia, falta um, falta um. E o Ismael lembrou, faltava o Rafael, né? Que também é da população de rua. Então, esse é um complemento, né? Eu vejo isso muito grata, porque não é uma disputa de poder, sabe? Não é uma disputa de espaço. A gente se completa na luta pelo direito, né? Quando a gente consegue chegar nesse nível, é muito importante. Então, eu quero dizer para vocês, e até estava escutando os autos defensores, onde eles estão, e eu até já havia comentado com a Edna, e que Santa Catarina, onde está Santa Catarina, né? Agora, recentemente, a gente encerrou as inscrições para um processo eleitoral do CEAS, e eu andei perguntando, tanto para a FENAPAI, como para a Edna, para ver se havia possibilidade de ter outros defensores concorrendo ao CEAS Santa Catarina. Por quê? Só eles estando lá é que faz a diferença, né? É assim porque aí vai trazer o jeito, a maneira de ser de cada um, né? E aí fortalece o espaço com a diversidade. E é isso que eu deixo aqui as minhas considerações. Nós precisamos trazer os diferentes para a roda, tá? Essa roda de todos, né? É uma roda única, mas muito diferente. E ela é a nossa roda dos usuários. E agradeço os internautas, agradeço assim a Esther, Ismael, Carlos Henrique, a nossa guerreira presidente que está sempre aí, né, nos apoiando, e muito contente pela nova resolução, que eu nem sei a resolução nova, qual o número que vai ter, mas logo a gente vai estar divulgando. Então, gratidão, e estamos juntos aí nas conferências, vamos nos reencontrar aí na caminhada em defesa do SUAS. Obrigada. Obrigada a nós, viu, Solange? Quero cumprimentar aí a Dirce, que está nos acompanhando, o autodefensor lá de Sapé-Açu, na Bahia, Geraldo Borges, a Leonice, que é colaboradora na Associação Pestalozzi de Teresina, o Carlos Capoeira, que é autodefensor lá da Pestalozzi de Teresina, o Francisco, que é autodefensor no estado de Alagoas, e o Jonas, que é autodefensor da Pestalozzi de Águia Branca, no Espírito Santo, que é autodefensor, está
participando como conselheiro titular nessa semana, né, no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É assim, né, acreditando, mas não só acreditando, abrindo espaço, oportunizando, né, para que, e apoiando, dando os apoios que o autodefensor precisa para poder ocupar o seu espaço com segurança, que também é importante, né? Então, é assim que a gente vai avançando. Ismael, com você para as considerações finais. Vamos passar para o Carlos Henrique primeiro, Ismael? Oi? Vamos seguir a ordem, então, né? A gente passa para o Carlos Henrique e depois para você, ok, Ismael? Carlos, seu áudio está... Seu microfone está desligado. Pronto. Deu certo? Isto. Suas considerações finais para o encerramento, Carlos. Certo. Primeiramente, né, queria agradecer ao nosso bom Deus, né, toda a honra e toda a glória para Ele. Agradecer a Fena Pestalozzi, a Dona Esther Pacheco. Então, agradecer a Fena Pestalozzi, a Dona Esther Pacheco, achei a equipe maravilhosa. Acho que o Carlos Henrique está com um probleminha aí. Então, vamos passar para o Ismael e depois ele retoma. Já voltou, Ismael. Só está virado aí um pouquinho, Carlos. Se você quiser ajeitar aí, eu passo para o Ismael, só avisar. Pronto. Ok, com você. Voltando, né? Agradecer a Fena Pestalozzi, o CNAS, né, e o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o CONAD, principalmente a Fena Pestalozzi, né, por essa oportunidade que vocês me deram de fala, né, de estar falando pelos direitos das pessoas com deficiência e de estar lutando pelos nossos direitos e agradecer o Ismael, né, por essa iniciativa nessa live, para a gente estar falando um pouquinho, né, nos nossos trabalhos, o Ismael no CNAS e eu no CONAD. Então, agradeço a todos, os nossos amigos internautas, né, muito obrigado por essa oportunidade. E peço desculpa a todos, eu vou ter que estar saindo, porque como eu estou na minha escola, né, na minha associação Pestalozzi, e vai fechar. Até minha presidente que está me ligando. Então, mas, meu, muito obrigado a vocês. Espero estar numa próxima live aqui juntamente com vocês, estar falando mais um pouco, né? E obrigado e nada sobre nós sem nós. Obrigada, Carlos Henrique. Né? Obrigado pela participação. Agradeço aí a todos da Associação Pestalozzi, seus colegas autodefensores, que têm tido uma participação assim, importante, né? E eu agora quero passar para o nosso colega Ismael Tino, né? Ele que é da Associação Pestalozzi de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, e conselheiro do CNAS. Com você, Ismael. Bom, eu peço desculpa aí, né? Como diz a nossa amiga presidente Solange Bueno, a nossa presidente Margarete, né? E a internet aqui é muito ruim, né? Tem dia que ela é boa, tem dia que ela
fica oscilando. Então, mas eu agradeço aí pela oportunidade mais uma vez, né? E a nossa amiga conselheira Solange Bueno também, agradeço pela a possibilidade de estar com a gente aqui, né? A presidente Margarete não mediu esforço, né? Mesmo na correria aí, né? Do CNAS, ela está com a gente aqui, né? Então é gratificante mesmo, né? Estar participando desse momento, dessa roda de conversa, né? Como a nossa presidente Margarete disse, eu cheguei lá no Conselho Nacional de Assistência Social, né? No CNAS, eu pedia licença, pedia permissão para ter a fala, e aí quando eu tive a fala, muitas das vezes, até as pessoas, a presidente Margarete mesmo, ela falou que ficou emocionada, né, com a minha fala, e a conselheira Solange Bueno também, né? Então é gratificante a gente ter esse privilégio de as pessoas ter o carinho e o respeito, né, a pessoa com deficiência, o usuário, né, nessa cadeira aí, que é no Conselho Nacional de Assistência Social e no CONAD, né? Então, eu fico agradecido mesmo pela essa participação, né? Mais uma vez, gratidão, viu, presidente? Mais uma vez, gratidão, viu, nossa amiga conselheira Solange? E estamos juntos aí, viu, presidente? Que se a senhora precisar de nós, de mim mesmo, eu estou pronto a servir. Amanhã a gente estamos juntos. Tomara que a internet seja excelente amanhã, tá? Obrigado mais uma vez e gratidão. Gratidão, dona Esther, gratidão, Tibandes, gratidão, Fena Pestalozzi. E nada sobre nós sem nós. Um abraço. Muito bem, Ismael, né? E assim vamos vencendo, né? Cada dia, né? Um dia após o outro, e as barreiras que por acaso surgem no nosso caminhar, nós vamos tirando, pedrinha a pedrinha, né? E vamos acreditando e superando sempre, né? De preferência com leveza, né? Com um sorriso, né? Com alegria e determinação em fazer a diferença, né? Margarete, com você para as considerações finais. Então, Esther, a primeira, assim, mais uma vez, parabenizar a Esther, em nome da Esther, parabenizar toda a Fena Pestalozzi, nossa conselheira também, Edna Alegro, que está aqui representando a entidade, pela essa roda de conversa, pela iniciativa que vocês tiveram da roda de conversa e pelo tema, né? E trazer realmente os protagonistas, os usuários, para estar nessa roda de conversa. Porque uma coisa é uma roda de conversa entre aqueles que pensam, né, e acham que sabem tudo em relação aos usuários. Outra coisa é uma roda de conversa onde nós vamos ouvir os próprios usuários, né? Isso é muito importante. Então, quero, assim, parabenizar vocês, contem com o CNAS, para o que vocês precisarem, estamos aí juntos para a realização dessa grande conferência. Grande abraço, gente. Obrigada, Margarete, obrigada, Ismael, Solange, Carlos Henrique, gratidão a toda a equipe aí da Fena Pestalozzi pelo suporte na pessoa do Tibães, né? Um abraço a todos e até uma próxima. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. E vamos aí para a participação das conferências, dos espaços, né? E nada, vamos lá, Ismael? Nada sobre nós sem nós. Nada nós sem nós. Isso. Sem nós. Não pode. Sem nós, né? Um abraço, Não gente. pode. Fiquem com Deus.